Olá, pessoal. Bem-vindos à parte D da aula 4 do curso A Importância dos Sistemas de Equações Lineares. Nesta aula, nós vamos discutir os sistemas. Discutir para ver se um sistema é possível e determinado, se é possível e indeterminado ou se é impossível. Então, vamos lá. Seja D o determinante dos coeficientes. É aquele determinante que a gente calcula pela regra de Cramer, né? Então, se o determinante é diferente de zero, o sistema logo de cara já é dito sistema possível e determinado. Se o determinante dos coeficientes der zero, o sistema pode ser possível e indeterminado ou um sistema impossível. Aí, neste caso, quando o determinante d é igual a zero, aí a gente tem que analisar se é um caso ou outro. Tá? Então, vamos lá. Discutir em função de m o sistema x mais y igual a 3, 2x mais my igual a 2. Então, veja, vamos calcular o determinante dos coeficientes. Ou seja, 1, 2, 1m. Aqui, 1, 2, 1m. Bom, o determinante é m vezes 1m menos 2 vezes 1, 2. Então, m menos 2, o determinante dos coeficientes. Então, se m menos 2 é diferente de zero, isto é, passa o menos 2 para cá, fica m diferente de 2. Então, se o m é diferente de 2, ora, esse determinante é diferente de zero. Então, se o determinante é diferente de zero, pela regrinha aqui de Cramer, o sistema é possível e determinado. Então, o sistema é possível e determinado. Então, ok. M diferente de 2, sistema possível e determinado. Agora, se o m menos 2 for zero, ou seja, se o m é igual a 2, o determinante dá zero, porque 2 menos 2 é igual a zero. Então, se o m é igual a 2, o sistema pode ser ou possível e indeterminado ou impossível. Então, vamos decidir. Para decidir se é sistema possível e indeterminado ou sistema impossível, substituo m igual a 2 no sistema. Então, o que nós temos? Se o m é igual a 2 aqui, ó, no sistema fica x mais y igual a 3. A primeira equação não muda, porque não tem m, não depende de m. E a segunda fica 2x mais 2y igual a 2. Então, tá aqui. Segunda, 2x mais 2y igual a 2. A primeira permanece inalterada. Então, vamos ver. Opa, legal. Vamos escalonar aqui, ó. O coeficiente do x na primeira equação é 1. Então, beleza. Já deixamos essa equação aí. Vamos eliminar a variável x da segunda equação. Vamos escalonar. O que a gente faz? Multiplica por menos 2 a primeira equação. Por quê? Menos 2 vezes x. Menos 2x mais 2x, 0. Então, eliminamos a variável x da segunda equação. Vamos agora continuar os cálculos. Menos 2 vezes y, menos 2y, mais 2y, 0. Então, deu 0. Menos 2 vezes 3, menos 6. Mais 2, menos 4. Opa! Olha uma incompatibilidade aqui. 0 é igual a menos 4? Impossível. Impossível. É falso, isso é falso. Ou seja, o nosso sistema é impossível. Então, resumo. M diferente de 2, o sistema é possível e determinado. Se o m é igual a 2, substituímos o m no nosso sistema e vimos que o nosso sistema se torna impossível. Outro exemplo. Discutir em função de m o sistema. Este sistema. 3 equações, 3 incógnitas. Então, o m aparece aqui, no coeficiente do x da terceira equação. Então, vamos lá. Vamos calcular o d. Parte para calcular o d, o determinante dos coeficientes. 1, 2m, 1, 2m. Menos 1, 1, 1. Menos 1, 1, 1. Menos 1, 3, 5. Menos 1, 3, 5. Olha lá. Vamos calcular esse determinante. Vimos que o elemento na primeira linha, na primeira coluna é 1, aplica aqui, ó. Então, nós vamos repetir todo aquele procedimento mecânico. Vamos já colocar direto, porque ó, esse determinante dá menos 2m mais 10. Então, veja. Se o m é diferente de 5,
Menos 2m mais 10 dá diferente de 0. Então, D é diferente de 0, o sistema é possível e determinado. Se m é diferente de 5, menos 2m mais 10 é diferente de 0, ou seja, o determinante é diferente de 0, e pela regra, determinante diferente de 0, o sistema é possível e determinado. Perfeito. Agora, se o m é igual a 5, esta conta dá 0, dá menos 10 mais 10, então D dá 0. Então, nós temos que decidir se o m é igual a 5, se o sistema é possível e indeterminado, ou se o sistema é impossível. Então, vamos lá, vamos substituir o m é igual a 5 no sistema. Então, coloca aqui, ó, m é igual a 5 aqui, ó. Então, vai vir para cá, ó. Este é o sistema quando eu substituo m é igual a 5 na terceira equação. Ok, vamos escaloná-lo. Vamos escaloná-lo. Então, veja, eu preciso eliminar com o x a variável x da segunda e da terceira equação. Então, para eliminar o x da segunda equação, multiplico a primeira por menos 2. Por quê? Menos 2 vezes x menos 2x, com mais 2x dá 0. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, copio a primeira equação, copio a primeira equação. Agora, a segunda vai ser alterada. Então, como? Menos 2 vezes x menos 2x, mais 2x, 0. Olha lá, na segunda equação sumiu a variável x. Menos 2 vezes menos y, 2y. Com mais y, tá aqui, ó, 3y. Menos 2 vezes menos z, 2z, mais 3z, 5z. Menos 2 vezes 1, menos 2, mais 6, 4. Então, tá aqui. Na segunda equação, eliminamos a variável x. Vamos eliminar agora a variável x da terceira equação. Como? Multiplico por menos 5 a primeira e somo com a terceira. Menos 5 vezes x, menos 5x, mais 5x, 0. Está aqui, sumi com a variável x da terceira equação. Vamos lá, dá prosseguimento. Menos 5 vezes menos y, 5y, mais y, 6y. Menos 5 vezes menos z, 5z, mais 5z, 10z. E menos 5 vezes 1, menos 5, mais 13, 8. Então, está aqui, essa terceira equação, esta aqui. Então, perceba que, veja, aqui são todos múltiplos de 2, 6, 10 e 8. Então, vamos dividir os dois membros por 2. Então, como que fica? Então, fica 3y mais 5z igual a 4. Opa, mas 3y mais 5z igual a 4 é exatamente a segunda equação. Então, eu extirpo a terceira equação daqui. Não preciso dela. Redundante. Então, o meu sistema só fica com a primeira e com a segunda equação. Então, a primeira e a segunda equação. Horas. Mas aí eu já tenho 3 variáveis e 2 equações. Já de cara, como o número de variáveis é maior que o número de equações, o sistema é possível e indeterminado. Ótimo. Resumindo, m diferente de 5, vimos que m diferente de 5, o determinante diferente de 0, então o sistema é possível e determinado. Então, m diferente de 5, o sistema é possível e determinado. E vimos que se m é igual a 5, jogando aqui no nosso sistema, o nosso sistema se torna possível e indeterminado. Então, m é igual a 5, o sistema é possível e indeterminado. Perfeito. Vamos fazer mais um exemplo. Ok, vamos lá. Determine o valor de m nesse sistema. Então, o m aparece no coeficiente do x da primeira equação, no coeficiente do y na segunda equação e no coeficiente do x na terceira equação. Então, determine o valor de m neste sistema, a fim de que este sistema admita soluções diferentes da trivial. Diferentes da trivial. Bom, então veja. Uma solução trivial é a solução nula. É o 0, 0, 0. Então, para que seja diferente da solução trivial, tem que ser o sistema possível e indeterminado. Por quê? O sistema possível e determinado só tem a solução nula. Por quê? Este é um sistema homogêneo, olha. 0, 0, 0. Os termos independentes. Então, veja,
0, 0 e 0. Então, veja, quando eu calculo o dx pela regra de Cramer, quem é o dx? Eu substituo os coeficientes do x pelos termos independentes, 0, 0, 0. Então, o determinante dx, a primeira coluna do determinante dx vai ficar 0, 0, 0. Mas como uma coluna é 0, o determinante já dá de cara 0. Então, é assim, se uma linha, uma fila qualquer do determinante é composta por elementos nulos, o determinante já dá 0. Então, aqui eu tenho o dx, que vai ser 0, 0, 0, ele já tem a primeira coluna formada por elementos nulos, que é o 0. Então, o dx já vai dar 0. Mas, quando a gente calcular o dy, como a gente calcula o dy? A coluna referente aos coeficientes do y são substituídos pelo 0, 0, 0. Então, no dy, esta coluna vai ficar 0, 0, 0. Ou seja, o dy também vai ser 0, porque ele tem uma coluna inteira de zeros. Então, o dy é 0 e o dx é 0. Então, veja, para o sistema ser possível e indeterminado, eu preciso que o determinante dos coeficientes seja 0. Por quê? Porque x, pela regra de Cramer, x eu calculo como? X é igual a dx sobre d. Só que o dx dá 0. Se o d, então o numerador dá 0, dx dá 0. Se o d der diferente de 0, vai ficar 0 sobre um número diferente de 0, que é 0. Calcula o y. O dy a gente já sabe que vai dar 0. Se o determinante for diferente de 0, vai dar 0, que é o dy, sobre um número diferente de 0, que vai dar diferente de 0, que vai dar igual a 0. E a mesma coisa para o dz. O dz vai dar 0. Só que se o determinante der diferente de 0, vai dar 0 por um número diferente de 0, que dá 0. Então, a solução seria única. Se o determinante dos coeficientes der diferente de 0, a solução é única, é a nula, que é o 0, 0, 0. Mas ele quer, o sistema admita soluções infinitas, ou soluções diferentes da trivial. Então, a única maneira de que esse sistema apresente soluções não triviais é se o determinante der 0. Por quê? O x vai dar 0 sobre 0, que é uma indefinição. O y vai dar 0 sobre 0, que é uma indefinição. E o z vai dar 0 sobre 0, que é uma indefinição. Então, quando a gente tem a indefinição dos valores de x, y e z, é um sistema possível e indeterminado. Então, como esse sistema é homogêneo, basta ver se o determinante dos coeficientes é 0. Se for 0, o sistema já é possível e indeterminado. Então, o resumo dessa nossa reflexão é: num sistema homogêneo, em que os três termos independentes aqui são nulos, para que o sistema admita soluções infinitas, ou seja, diferentes da trivial, é preciso apenas que o determinante dos coeficientes dê 0. Então, está aqui. Então, vamos lá. Então, calcula o determinante dos coeficientes. Esquecem essa frase aqui, ó. Esquece. Isso é verdade, mas esquece. Esquece essa frase. Esquece. Estamos tratando com um sistema linear homogêneo. Então, veja, o determinante dos coeficientes. Então, fica m1 menos 3. m1 menos 3. 0, m2. 0, m2. Menos m, 0, 1. Menos m, 0, 1. Calcula esse determinante e iguala a 0. Se a gente calcular esse determinante igual a 0, vai dar menos 2m ao quadrado, menos 2m igual a 0. Coloca o 2m em evidência, fica menos m menos 1 igual a 0. Ora, para que este produto seja 0, ou este é 0, ou este é 0. Então, se o 2m é igual a 0, o m tem que ser 0. Se o menos m menos 1 tem que ser 0, o m tem que ser menos 1. Então, para que esse determinante dê 0, o m tem que ser 0, ou o m tem que ser igual a menos 1. Então, como o determinante é 0 para m igual a 0 e m igual a menos 1, o sistema é possível e indeterminado.